Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores aí da TV Portal News, que estão nos assistindo agora ao vivo, aqui diretamente do Hotel Plátanos. Boa noite ao pessoal aqui da plateia, que veio aqui prestigiar essa iniciativa da Associação Comercial, que é esse café com os pré-candidatos a prefeito. Acho uma oportunidade importante para que todos possam ter contato com esses pré-candidatos, para que a gente consiga ouvir as suas propostas, as suas ideias, aquilo que eles pensam de Campos do Jordão. Essa iniciativa surgiu há cerca de 3 semanas atrás, em uma reunião onde todos os pré-candidatos ou seus representantes estiveram presentes, onde nós acertamos como que seria o formato, as regras, a data e o local. Então, todos eles, por livre e espontânea vontade, em comum acordo, decidiram que essas entrevistas, esse café seria sempre no Hotel Plátanos. Então, nós temos hoje a primeira entrevista, que é com o Renato Bicudo. Muito obrigado pela sua presença, Renato. Obrigado pelo convite. Semana que vem nós teremos aí, dia 1º, com a Maria Joaquina. No dia 3, teremos com o Fred. No dia 4, o Caê. E no dia 5, o Johnny Salvino. E eu acrescento que todos já confirmaram a presença. Tá? Então, essa reunião, nós decidimos que o regulamento vai ser da seguinte maneira. Nós vamos ter 3 blocos. O primeiro bloco é uma apresentação individual do candidato, do pré-candidato, de aproximadamente cerca de 35 minutos. O segundo bloco, ele vai ficar sujeito a respostas de 6 perguntas que a Associação Comercial elaborou de acordo com os temas que nós achamos sensíveis para a cidade. E o terceiro bloco, por 30 minutos, o pré-candidato vai responder a perguntas dos presentes, da plateia, das pessoas que estão, dos nossos associados que estão aqui presencialmente. O Renato Bicudo, ele optou em juntar os 30 minutos, os 35 minutos da apresentação individual, mais os 20 das respostas das perguntas técnicas, e um bloco só, porque ele entende que, dessa maneira, vai desenvolver melhor a sua explanação. Tá? Não, na verdade é que, com esse tempo todo, dá 55 minutos, o pessoal vai cansar, vai embora, não tem pergunta. É isso aí. Então, vamos começar lendo aqui um breve currículo do Renato, e depois ele já começa a explanação. Perfeito, Renato? E, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Tá? Então, vamos lá. Renato, jordanense de coração, é um veterano em gestão empresarial com 40 anos de experiência, diversificada em altos cargos em vários setores da economia. Após uma temporada nos Estados Unidos, onde estudou e trabalhou na Embaixada do Brasil e no BID, voltou ao Brasil para impulsionar startups e trabalhar na reestruturação de empresas. Além de sua vida profissional, Renato é mestre reikiano e terapeuta ayurvédico. E é um apaixonado por motociclismo. Atualmente, ele se dedica ao estudo de gestão e políticas públicas e desenvolvimento socioeconômico, além de produzir azeite extra virgem orgânico em Campos do Jordão. Formado em engenharia agronômica e administração de empresas, com especialização em TI e recuperação de empresas, e, recentemente, um master em gestão pública pelo INSPER. Renato, é com você. Eu vou pedir licença que eu vou assistir, né? Para assistir a sua apresentação. Tá bom. Espera aí, não liga não. O meu tempo ali. Gente, primeiro eu quero agradecer a Associação Comercial pela iniciativa. A gente sempre gosta de fazer esses debates. Na verdade, a gente está propondo que seja um debate mesmo, que a gente seja, na primeira vez em Campos do Jordão, a gente faça um debate. Vamos ver se a gente consegue organizar isso. Mas essa apresentação, já de todos os candidatos, é muito bacana, é uma iniciativa muito legal. Eu tenho que agradecer aqui meu pessoal, estão aqui todos, o Yoshida, o Fábio, o Cassiano e o Ivan, que são da minha turma, da chapa. A minha querida esposa, que é coordenadora de campanha, estrategista, produtora de conteúdo e produtora digital. Essa é toda a nossa equipe do Novo aqui em Campos do Jordão. Bom, antes da gente começar,
eu queria pedir para vocês, quem tiver celular, alguém tem celular aqui, não? Por favor, dá uma olhadinha ali naquele QR Code e se junte, por favor, ao nosso grupo, porque aqui vai ser um pouco corrido e talvez tenha outras perguntas que vocês queiram fazer depois, ou, enfim, sugestões, marcar uma conversa, marcar um café. Então, deixei isso aqui aberto para vocês entrarem no nosso grupo. Tá bom? Então, vamos lá. Está funcionando aqui? Tá, né? Essa apresentação de hoje, nós vamos ter a apresentação do Novo, a apresentação do Renato Bicudo Forasteiro, a apresentação de origem e legado da minha família, os princípios e propostas, as principais propostas do Novo, e as perguntas que foram feitas pela Associação Comercial, que estão elencadas aqui, mas a gente vai repetir na hora que chegarem, tá bem? Eu gosto muito dessa frase, eu já usei muito na minha vida, e achei que já tinha aposentado, mas está aí. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes com as mesmas pessoas. Isso aqui é o filósofo Renato Bicudo que acrescentou. A gente tem ouvido muito falar de mudança, a gente tem ouvido muito falar de coisas novas em Campos do Jordão, mas a gente está correndo o risco aí de ter, talvez, 16 anos de uma gestão, ou 20 anos de outra gestão, e, na verdade, a gente precisa de coisa nova. A gente precisa de gente com competência, eficiência, ética, para tocar, mas eu vou falar bastante disso aqui. O Partido Novo. O Novo não tem dono. Vocês nunca vão ouvir falar do Novo, um Valdemar da Costa Neto, um Kassab, ou seja, qualquer um desses caciques que são os donos do partido. A gente tem um estatuto e tudo é regido por esse estatuto. Não tem ninguém que vai dizer, olha, o Renato vai ser pré-candidato, o Cassiano vai ser pré-candidato, ou não vai ser pré-candidato, a gente vai tirar, não. Tudo é dentro de um processo. Esse processo é livre. O que pode acontecer é de alguém entrar num processo seletivo, porque todos os pré-candidatos, todos os candidatos novos, passam por um processo seletivo. Eu acabei de fazer minha banca examinadora, depois de fazer testes, aulas, enfim. É um processo longo, todos que são pré-candidatos passam por isso. O Zema passou por isso, para vocês terem uma ideia. O Serginho Vitor, que foi deputado estadual por Taubaté, passou por isso. Então, é muito importante porque não tem realmente dono. Foi feita uma pesquisa na última eleição, muitos de vocês devem ter visto, participado, ou, enfim, comentado. O Novo entrou numa crise interna, por uma questão dos procedimentos, enfim, mas assim, nós temos um novo presidente nacional, e aí eles fizeram uma pesquisa muito grande, muito extensa, com muita gente, para tentar identificar, então, a marca, o que as pessoas pensam do Novo. Então, os atributos que foram levantados nessa sequência mesmo de importância, quer dizer, coragem, e eu vou dizer para vocês o que é coragem, eu estou aqui na frente falando com vocês, eu tenho pavor de falar em público. E na Câmara, então, a coisa congela. Então, a coragem, honestidade, integridade, competência, liberdade com responsabilidade e imune à corrupção. Nenhum momento na pesquisa apareceu corrupção. Só o Novo tem um processo seletivo, que eu já falei, e os filiados todos do Novo são ficha limpa. Antes de você conseguir se filiar, há uma avaliação, e aí você pode ser filiado. A gente sempre se baseou, desde o começo da criação do Novo, em princípios e valores, né? Isso são inegociáveis. Então, nós temos o Estado enxuto, eficiente a serviço das pessoas, oportunidade e alcance de todos, o império da lei e democracia. Ou seja, a lei é igual para todo mundo, não interessa se você está no STF, não interessa se você está aqui sentado nessa sala. Liberdade individual e respeito ao próximo, livre mercado e direito à propriedade, não preciso dizer para vocês, porque, na verdade, aqui nós estamos no meio de empreendedores, né? A gente sabe o que é livre mercado, a gente gosta do livre mercado, senão a gente não estaria aqui. E combate à corrupção e aos privilégios dos políticos. Então, o que a gente defende? A gente defende um Estado enxuto, competente, eficiente e transparente. Desburocratização e simplificação das leis.
controle das finanças e orçamento municipal, no nosso caso municipal. Combate à corrupção, avaliação de desempenho da gestão e das políticas públicas, em qualquer nível de gestão pública. Bonificação de servidores públicos por mérito e eficiência, foco na educação, saúde, segurança e infraestrutura. Não tem por que o setor público, o serviço público, a gestão pública, colocar combustível no seu carro. Não tem por que o setor público produzir preservativos no Acre, uma empresa estatal. Não tem por que o setor público produzir um chipzinho numa empresa estatal para colocar no pescoço da vaca. Não tem. Então, esses são os focos: educação, saúde, segurança e infraestrutura, que a gente preza muito e a gente trabalha com isso no Novo. E aí a gente resume todo o nosso trabalho nessa frase: melhorar de forma duradoura a vida do jordanense o mais rápido possível. Melhorar de forma duradoura a vida do jordanense o mais rápido possível. E duradoura, quero falar um pouquinho disso, porque duradoura, né? As pessoas me questionam muito isso quando eu falo essa coisa. Eu vou falar de políticas públicas. Quem sabe o que é uma política pública? Você sabe. Vou adiantar aqui. A política pública é o diagnóstico de uma situação atual, a identificação de uma situação ideal, que a gente quer chegar nessa situação a partir do diagnóstico da situação atual, e o que a gente pode fazer. Nunca a gente vai chegar, ou raramente a gente vai chegar diretamente no ideal. Por que a gente fala duradouro? Porque a gente tem que trabalhar com políticas públicas estruturantes. Ou seja, na hora que você desenha a política pública, você está de olho lá, no ideal. Você vai criar mecanismos para chegar lá. Você vai deixar um legado, mesmo que mude de gestão, que essa coisa vai continuar e nós vamos chegar naquela condição da política pública. E aí o Renato Bicudo. Eu tenho escutado muito isso, principalmente nos grupos de WhatsApp. A história do Renato é um forasteiro, né, de Campo de Jordão, não conhece nada aqui e tudo mais. Então, vamos tentar desmistificar isso aqui. A minha família está em Campo de Jordão desde 1933, que é mais ou menos quase 100 anos, de uma cidade que tem 150 anos. Eu frequento há mais de 65 anos e moro na cidade há 6 anos. Eu tenho 65 anos, eu venho aqui desde que eu nasci. Sou produtor rural de azeite extra virgem orgânico na minha propriedade, ali no bairro da Tabatinga, depois da Minalba. Sou guardião da Mata Atlântica, que é um mérito da conservação dos remanescentes da Mata Atlântica, que é um projeto do Baden-Baden. Então, tem uma área na minha propriedade que é reservada, não pode entrar, não pode sair, não pode cortar, não pode fazer nada. Então, são 3 propriedades aqui em Campo de Jordão que começaram com esse projeto. Eu tenho um contrato com a Embrapa para a produção de araucárias precoces e mais produtivas. Então, a gente está fazendo, vamos começar a fazer clonagem, e é uma araucária que cresce muito rápido, que chega a uma altura de 6 metros, mais ou menos, e chega a produzir 4 vezes, 5 vezes o que uma araucária normal produz. Bom, se isso funciona no Paraná, em Santa Catarina, onde já está funcionando, tem que funcionar aqui na Mantiqueira. Funcionando na Mantiqueira, nós vamos ter uma produção muito maior de pinhão. O nosso pinhão hoje, não sei se você sabe, é vendido às toneladas para Santa Catarina, para o Paraná. Lá eles processam, e sabe o que eles fazem com esse material processado? Sabe, Ricardo? Eles mandam para a China, exportam para a China. Né? Então, é um alimento de grande poder nutritivo e calórico. Fui diretor financeiro da CE, de 21 a 23. Participei de conselhos municipais, alimentação escolar, plano diretor, Contur, direito da criança, e sou voluntário no Credipaz, organização de microcrédito que está funcionando já há alguns anos. Logicamente, estou afastado agora para não correr o risco de... Não, o Renato está fazendo campanha, né, antecipada. A origem e o legado. Eu sou neto do Dr. José Arthur da Mota Bicudo, que foi prefeito de Campo de Jordão de 38 a 41, foi deputado estadual de 41 a 47, é um médico militar e um empreendedor e visionário. Realmente uma pessoa que eu morei muito tempo junto com ele, na família,
me inspirou muito a fazer as coisas que eu faço e a motivação que eu tenho de desenvolver os projetos que eu tenho. E aqui, assim, eu fui caçando as coisas para documentar. Isso tem na documentação dos livros de história aqui de Campos do Jordão, tem sempre referências importantes a ele. E aqui eu achei uma foto dele com a minha mãe, numa casa, aqui no Morro do Elefante, minha mãe com 2 anos de idade. Minha mãe está viva ainda com 90, super ativa. Desculpa aí, gente, eu não estou acostumado com esse tempo. Coordena curso de terceira idade, faz ginástica toda semana, costura para os pobres, enfim, muito legal. E essa é a nossa casa, do Morro do Elefante, já não pertence mais à família, mas se vocês subirem o Morro do Elefante, o segundo portão à direita, um portão vermelho, vocês conseguem ver a casa lá no fundo. Ou se estiver subindo ali do Recanto Feliz, em direção ali, o Supercampos e tal, você vai olhar do outro lado do morro, uma casa preta, com a janelinha vermelha, exatamente com esse formato. Essa foto é muito legal, eu coloquei aqui porque é uma foto branca e preta pintada com guache, que antigamente não tinha fotografia colorida, então achei muito bacana. E aí eu achei num dos documentos lá um discurso dele de posse de Campos do Jordão, em 1938, que é: antes de qualquer iniciativa urbanística, é nosso dever princípio preservar esta magnífica natureza, poupando esses maciços pinheirais, Bracatinga, Quaresmeiras, entre outras, da sanha voraz dos machados, das serras e dos devastadores incêndios e queimadas. Isso é muito legal. E aí vem esse negócio. Campo de Jordão existe, Luizinho, por causa do seu bioma. Se a gente não tivesse a natureza que a gente tem aqui hoje, dificilmente a gente seria o que a gente é em termos de potencial turístico. Então, é uma coisa que vem com a gente, a preservação do meu sítio. Meu sítio é praticamente 80% mata, né? Então 62 hectares. Enfim, é uma coisa que a gente cuida muito, Ivan. E aqui uma foto do começo da construção do Palácio do Governo. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Esse aqui é o meu avô, esse aqui é o Ademar de Barros. E fizeram essa foto histórica. Então aqui começou, meu avô conseguiu, na época que ele era prefeito, o terreno para fazer a construção do Palácio do Governo. E aqui, o meu avô, o Ademar de Barros também ali, na inauguração da Santa Casa. Isso também é uma coisa para mim muito emotiva, porque vocês têm ido, alguém foi lá recentemente ver a Santa Casa? Só o Felipão. Sugiro que vocês dêem uma passada lá, gente. Mas leve lenço, porque vocês vão chorar. Vocês vão chorar. É inacreditável que a gente conseguiu, em Campos do Jordão, Guilherme, quebrar a Santa Casa, quebrar o Hospital São Paulo e falir a nossa saúde. Sendo que Campos do Jordão foi referência mundial de saúde e de pesquisa na época da tuberculose. As pessoas iam para a Suíça fazer consulta, os caras falavam: o que vocês estão fazendo aqui? Vai para o Brasil, os caras que manjam do negócio lá, pô. É incrível, é realmente doloroso. Outras obras que foram atribuídas ao meu avô, na literatura, nos livros que tem, foi o início da construção do Grande Hotel, construção do ginásio estadual, o plantio dos plátanos na avenida principal, o primeiro plantio e produção de azeite na região, e ele enviou recursos para a região como deputado federal. No fim da apresentação, que vai ficar também disponível para vocês, tem lá a relação de projetos de lei que ele fez para Campos do Jordão e região. As propostas. Proposta de gestão pública. Uma coisa que vocês vão escutar aqui muito eu falar é a palavra gestão. Gestão. Gestão, a gente acha que é o ponto principal de Campos do Jordão da gestão pública. Falta de gestão. Certo? Então, a gente começa com a secretaria. Me perguntam também, se você for eleito, quem que você vai nomear secretário? Quem que vai ser não sei o quê? Não tem. A exemplo do que o Zema fez, a exemplo do que o Adriano Silva fez, eles contrataram uma empresa de headhunter, de recrutamento e seleção, fizeram a descrição do trabalho que tem que ser feito na secretaria e colocaram isso, distribuíram isso no Brasil inteiro. Quem quisesse podia preencher essa vaga com especialidade. Então, é o conhecimento técnico e habilidade política. Conhecimento técnico e habilidade política. O Adriano Silva, de Florianópolis, que está no seu primeiro mandato, com 92% de aprovação,
Quando ele fez esse processo, ele contratou mais de 60% de funcionários públicos, capacitados, treinados, que conhecem o ambiente onde ele está, e hoje estão fazendo um trabalho excelente lá. Revisão do orçamento, do plano diretor, lei de zoneamento. Gente, o plano diretor, hoje, se pegar o nosso plano diretor, jogar no lixo, está tudo certo. Tem que começar do zero. Foi muito bem feito. Foi muito bem feito. O problema é que ele não foi revisado, ele não foi ajustado, ele não foi corrigido. Análise e redução de gastos públicos, que a gente sempre fala, nós vamos fazer mais com menos. Revisão dos contratos, normal, se fosse no setor privado, na hora que você entra na empresa, ou para administrar, ou você comprou uma empresa, você vai fazer a revisão de todos os contratos. Nem que seja para saber a data de vencimento, para não correr o risco de fazer uma renovação automática. Retenção e desenvolvimento e bonificação de talentos, comunicação efetiva, transparente, escuta ativa da produção, conselhos municipais ativos e representativos. O que a gente tem visto muito é os nossos conselhos. Eu fiz um levantamento, tem 39 conselhos em Campos do Jordão, nos decretos. 39. Deve ter uma meia dúzia ativo e deve ter realmente uns 2 ou 3 com atividade significativa, que são importantes para Campos do Jordão. Mas um conselho bem montado, bem estruturado e bem representado é uma fonte de informação para a cidade incrível, fantástica, né? Então é uma coisa que precisa ser reestruturada. Inovação, governo digital, dados abertos e sistemas integrados. Análise de orçamento. Adoção de padrões internacionais para avaliação de desempenho de orçamento. Isso é um estudo que eu fiz. Acho que eu vou deixar com você aqui, a gente vira os dois. Um estudo que eu fiz no INSPER, agora, que era uma matéria que eu tinha que fazer um trabalho, e a gente adotou um programa, um protocolo de avaliação de desempenho de orçamento, que se chama PEFA, Public Expenditure and Financial Accountability, que eu traduzi por gastos públicos e responsabilidade financeira. É uma avaliação que você vai fazendo a medida do que foi orçado, do que foi gasto, como foi gasto, e você tem A a D em termos de nota. Aí eu peguei aqui, por exemplo, o turismo, né? Um comparativo. Então, no laranja, a gente está vendo a execução dos projetos de turismo. No amarelo, manutenção das ações de promoção do turismo. Então, na verdade, de 2019 a 2022, tem uma mudança muito grande. Pode ser estratégica, desde que ela seja coerente, né? Mas aí, no outro slide, a gente vê, então, o valor liquidado, que é o efetivo, quer dizer, ali, quer dizer que o governo gastou esse dinheiro, ou vai gastar, não tem mais, está comprometido, e o PPA. O PPA. Então, a gente vê que não há coerência. Não há coerência do plano plurianual com o que realmente é executado pelo Poder Executivo. O que é importante aqui, dá uma olhada nessa curva do amarelinho ali, que é o plano plurianual. Eu estudei 4 anos do orçamento de Campos do Jordão no detalhe. Você pega o orçamento desse ano, joga inflação, pum, o ano que vem inflação, pum, o ano que vem inflação, pum, o ano que vem. Gente, não tem orçamento que bate, não tem condição de você fazer uma administração financeira sem fazer uma avaliação do orçamento. O Zema, quando ele assumiu, ele adotou um critério que a gente usa em recuperação de empresa, orçamento base zero. Pega o orçamento do ano passado, rasga, joga no lixo, chama o pessoal, fala, gente, nós vamos orçar tudo de novo. Foi Sidney, lógico que tomou porrada demais. É um orçamento do Estado, né? O primeiro e segundo ano foi um negócio assim louco, né? Mas tinha gente capacitada e conseguiu, e hoje esse processo está ajustado. Aqui não foi uma pergunta que foi feita pela associação, mas eu resolvi dar esse enfoque aqui. A gente chama dos invisíveis. Aliás, tem toda uma teoria social sobre os invisíveis. A gente vê, olha pelo IBGE, tem gente que questiona, mais ou menos, mas a gente tem 47 mil pessoas em Campos do Jordão no estudo de 2022. Pessoal ocupado, 28%. Gente, muito, muito baixo. Eu não coloquei as comparações aqui para não esticar a conversa. Mas a gente tem 14.500 pessoas ganhando até meio salário mínimo. Você imagina as famílias nessa situação. Quando é até, quer dizer que pode estar ganhando 200, pode estar ganhando 300. Então, se a gente não tiver uma política pública efetiva para tratar disso aqui,
a gente vai continuar com esse desnível muito grande na nossa sociedade, que é incabível numa cidade que é rica. Campos do Jordão é rica e Campos do Jordão é pobre. Como é que a gente lida com isso? Então, eu peguei esse projeto. São 2 projetos que no Brasil estão funcionando hoje. É um projeto do Zema, que chama Percursos Gerais, e um projeto que o Beto Richa fez no Paraná. Primeiro ele fez em Curitiba, depois ele fez no estado, que chama Nossa Paraná, Nossa Gente Paraná, que então trata disso. Como é que funciona? Ele envolve educação, assistência social, inclusão produtiva, emprego e renda, habitação e segurança alimentar. É um projeto transversal, obviamente, você tem que tratar com todo mundo. A proposta é mobilidade social pela transformação das famílias. Não é mobilidade urbana, não é pegar o ônibus daqui para lá, não. É mobilidade social. Você está numa condição social, você passa uma condição social diferente. E o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social que apresentam índices sociais e ambientais críticos. Outra coisa importante, a gente precisa de dados para fazer gestão. Como é que a gente mede um índice social, né? Aí, o projeto está bem resumido aqui, gente, mas é assim, primeiro a gente começa com a capacitação dos SUAS, dos assistentes sociais. Por quê? Porque se vai implementar outros projetos, os assistentes sociais, as assistentes sociais, são as pessoas mais importantes nessa condição. Porque elas é que sabem, conhecem a família, conhecem quem está lá, conhecem quem não está, quem veio, quem foi, enfim. Se você quiser fazer um programa e essa pessoa não estiver capacitada, instrumentada e financiada, você não consegue fazer esse trabalho. Aí o próximo item é a habitação de interesse social, então é uma política habitacional, identificação do que é preciso ser feito, e existe muito recurso federal, estadual, inclusive fora do país, para fazer esse tipo de trabalho. E aí um trabalho, obviamente, de emprego e renda, que é a capacitação da pessoa que quiser ir nos estudos nacionais. A minha professora no INSPER, ela foi secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Eles fizeram muitos estudos e 50% das pessoas não querem sair. Não vão participar de nenhum programa, Guilherme. Por quê? Porque você tem 6, 7, 8 programas sociais. Bolsa Família, alimentação, Minha Casa, enfim, tem uma quantidade. Se vocês entrarem no CAD único e for olhar os programas, gente, não é possível, né? Nós pagando, precisa, não estou dizendo que não precisa, precisa ter, é uma obrigação do setor público cuidar dessas pessoas. Mas também dá uma chance com um programa de inclusão produtiva, uma formação profissional, um assessoramento para a comercialização dos seus produtos e recursos financeiros para sair dessa situação. Bom, eu adiantei um pouco aqui. Não sei, vamos tocar? Vamos tocar então. Essas aqui já são as perguntas que foram feitas pelos empresários. Luizinho, não precisa tirar foto não, que eu vou te dar o PPT todinho. Entendi. Boa. Já que vocês fizeram essa pergunta... Então vamos lá, vamos ler a primeira pergunta. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade da educação em Campos do Jordão, incluindo o compromisso de elevar a pontuação do IDEB e o combate à evasão escolar? Além disso, você considera viável e importante a introdução da educação para o turismo nas escolas, desde as primeiras séries, para desenvolver o pertencimento da população em relação à cidade? Como faria isso? Gente, é óbvio. É óbvio que o turismo tem que ser incluído nas escolas municipais, desde o começo. Porém, pelos estudos que a gente tem visto, o turismo não vai levar ao pertencimento. Muitos dos alunos, o Yoshida faz trabalho voluntário, o Filipão também faz, eles não querem saber de turismo. E não precisa saber de turismo, eles precisam saber, querem saber de outras coisas. Eles querem saber de oportunidades, de coisas que interessem a eles. Então é importante se você colocar educação financeira, é importante você colocar projeto de vida e outras coisas mais profissionais, pelo menos para te dar uma ideia de onde é o caminho. Bom, seguindo na resposta, foco no aluno é óbvio. Gestão profissional na Secretaria de Educação
e direção das escolas. Gente, vocês vão ouvir falar de gestão aqui 300 vezes. Existe gente especializada em fazer gestão de política pública ou de atividades na educação. A gente não pode ter nomeações políticas, que é o normal, que às vezes precisa. Mas aí você corre o risco de não ter uma gestão eficiente. Eu sempre uso esse paralelo, que é, você está num avião para decolar, entra um camarada, pega lá o microfone e fala assim, olha gente, tem um mecânico, cara excepcional, conhece esse avião de cima e embaixo, ele é o chefe da manutenção, nosso piloto não veio e ele vai voar o avião para vocês. Quantos segundos vocês ficam dentro do avião? O cara entende de um monte de coisa, mas não é o cara para aquela função, né? Então, gestão profissional na Secretaria de Educação ou nas secretarias. Valorização e aprimoramento da carreira de docentes. Vou fazer um parênteses aqui. A gente tem os docentes de Campos do Jordão, na rede municipal, estão envelhecendo. A gente tem uma grande proporção dos docentes que vão se aposentar logo mais. E as pessoas que estão entrando têm uma formação talvez muito básica. A Campos do Jordão não é atrativa a gente com competência. Então, nós vamos ter uma crise rapidamente, nos próximos 3 anos, educacional, porque os principais, as pessoas mais experientes vão estar fora. Não só por aposentadoria, mas tem gente que já não está mais interessada. Gente, não dá. Fica batendo cabeça aqui, vamos embora. Então, a gente precisa, então, trabalhar no plano de carreira e base curricular orientada para a prática de ensinar. E aí tem um plano de ação. Primeiro, a gente tem que fazer, e a gente tem a oportunidade, porque a prefeito que for assume dia 1º de janeiro, nós estamos em período de férias escolar. E aí você pegar especialistas, professores, pessoal de apoio, pais e alunos, dá para você fazer um diagnóstico muito preciso do que é preciso fazer, identificar as prioridades, as coisas principais e você agir rapidamente no começo do ano letivo. Passar. Aplicar a grade de capacitação baseada, aí tem a avaliação, né? Avaliação, depois de você fazer o diagnóstico, nós fizemos um trabalho pelo INSPER em uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo, que tinha um problema então do desencontro de capacitação dos professores na rede municipal. Então nós desenvolvemos uma grade de capacitação de acordo com o nível de maturidade dos professores. Então você tem que fazer um diagnóstico, e aí você faz, então, uma grade e as pessoas vão subindo nessa grade e vão se capacitando. Então, isso aí. Identificar as condições e melhorias necessárias na infraestrutura da escola, banheiro, laboratório de robótica, quadra esportiva, e revisar e implantar o plano de carreira na sua totalidade. Talvez o Ivan, não sei mais quem leu esse plano de carreira do professor. Gente, lindo, desse tamanho, um monte de coisa, só que é inaplicável. E ele tem um viés punitivo. Então tem essa coisa de você medir, contratar, controlar e tudo mais o professor e aplicar punições, porque às vezes não é possível se atender a tudo. E não tem avaliação no sentido contrário. Ou seja, os professores não avalizam os diretores e os profissionais da secretaria. Então, esse plano de carreira tem que ser refeito, tem que ser revisto, tem que ser simplificado e tem que ser aplicável, né? E tem que ser construído em conjunto. Certo, Cassiano? Implantar um modelo de gestão, o tripé da educação, vou falar rapidinho. Pode passar. Como a gente vê isso aqui? Quer dizer, você tem que olhar todo o processo de uma forma sistêmica, não só na educação, mas todas as outras secretarias. Então, você tem um pé desse tripé, que é alunos presentes, motivados, em condições de aprender. E aqui nessa setinha aqui, a gente tem 4 ou 5 programas já definidos e escritos. Desde da atratividade, trazer o aluno para a aula, manter o aluno motivado e avaliar o seu desempenho e fazer uma correção de fluxo, ou seja, ele pode subir, ele pode descer no período que ele está, do segundo ano para o terceiro. Gestão e infraestrutura voltada para resultados. Então, a infraestrutura, já falei um pouco, mas além da infraestrutura física,
ter um plano de criação de lideranças dentro das escolas. Tá? Então, é um programa, de novo, a gente tem 5 ou 6 programas escritos nessa coluna aqui. E profissionais preparados, motivados, com condições para ensinar, a mesma coisa. Tem vários programas, tem a grade de capacitação e tem a avaliação dos professores, para a gente manter uma educação continuada. Fora isso, gente, não sei se vocês sabem, a gente tem um impacto financeiro da performance da educação. Por exemplo, tem uma nova lei que vai ser válida esse ano, mas se ela fosse aplicada com os resultados de 23, Guilherme, a gente teria deixado na mesa em Campos do Jordão entre 2,5 milhões a 3 milhões de reais, porque nós não atingimos as metas estabelecidas para chegar nesse retorno do ICMS de educação. É um pedaço do ICMS de educação que volta para a escola se você atingir os objetivos pré-estabelecidos. E aí tem um outro, que se chama VAR, Valor Aluno Ano por Resultado, para passar, que nós temos um item que nós não cumprimos há 2 anos. Então, há 2 anos, os 2 anos passados, nós não tivemos direito a esse retorno de recursos para Campos do Jordão, porque não atingimos objetivos pré-estabelecidos. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Como você planeja melhorar a mobilidade urbana na cidade, considerando o aumento do fluxo de turistas durante a alta temporada? Além disso, qual é a sua proposta para a estruturação de um projeto de estacionamento rotativo, como Zona Azul, para otimizar o uso do espaço urbano? Pergunta de prova. Mas aí eu fui pesquisar, porque eu sabia que tinha um plano diretor de mobilidade urbana. E é essa lei 3.945, de 18 de novembro de 2018. Gente, se vocês pegarem essa lei, é um plano de mobilidade, Sidney, tão completo, tão detalhado. Ele vê integração de modais, estacionamento para bicicleta, anel viário. Gente, é um plano lindo para colocar em Nova York, em Boston. Tanto que, de 2018 a 2022, que era o prazo dele, foi feito bola. Não foi implantado nada. Mas se você pegar esse plano hoje e adequar e transformar ele num plano exequível, você tem ali um plano que foi estudado, provavelmente foi muito caro produzir, mas ele tem os componentes que a gente precisa para uma avaliação. Construção de um plano de mobilidade urbana exequível, aí você precisa de todas as variáveis, que é o transporte público, os bolsões, o orçamento, gente para fazer estacionamento rotativo, anel viário, etc. Então, se a gente implantar hoje o estacionamento rotativo, como a gente estudou, Yoshida, não funciona. Não funciona. Porque você precisa ter outras variáveis envolvidas. Mas é uma demanda que não tem jeito, não tem como voltar para trás, nós vamos ter o estacionamento rotativo. Com várias modalidades e tudo mais. Nós tivemos um encontro técnico com o Pedro, um amigo meu lá, quando eu estava no BID, e hoje ele é o responsável pela empresa que é líder de mercado mundial de estacionamento rotativo. E ele deu uma aula para a gente, que é a empresa que gerencia São José dos Campos. E aí você vê todas as variáveis, quer dizer, não é um negócio fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças, é só fazer, né? E ele se financia, ele se autofinancia, gera receita para a prefeitura e aumenta a disponibilidade de espaço físico para o comércio. Turismo. Vamos lá, turismo. Quais são suas propostas para fomentar o turismo na cidade, garantir a sustentabilidade do setor e aumentar a atratividade de Campos do Jordão como destino turístico? Além disso, quais estratégias você planeja implementar para combater a sazonalidade do turismo, que tanto afeta a população local? Qual é o seu entendimento sobre a descentralização do turismo e o desenvolvimento de novos polos de interesse turístico, como o mercado municipal na Bernécia? Por fim, poderia esclarecer sua estratégia para a promoção do turismo na cidade? Eu ia pedir para o Sidney, que é presidente do Contur, para ele responder isso para mim, porque, pô, o negócio aqui é complicado, né, Sidney? Você que fez essa pergunta, né, cara?
Pergunta de prova, pô. Vamos lá. Então, a questão é o seguinte, a gestão do turismo, hoje, ela é muito complicada, ela é ineficiente, a gente sabe disso. O Contur tem trabalhado de uma forma de gerar mais eficiência nisso, mas ainda assim, você tem as amarras do poder público, do orçamento, do DADTUR, enfim, que são difíceis de gerenciar. Você não tem pessoal especializado, você não tem dinheiro para contratar pessoal especializado, enfim. Então, a nossa ideia é descentralizar a gestão do turismo através de uma autarquia. A autarquia é uma melhor estruturação e uma descentralização administrativa. O turismo continua funcionando. Pode passar? Ela permite você fazer recrutamento, seleção e capacitação de gente sem passar pelo processo de uma prefeitura, que é muito difícil, muito complicado, muito lento. Ela é vinculada ao gabinete do prefeito, ou seja, é como se fosse uma PPP, né? Ela tem uma vinculação obrigatória com o poder público, mas ela tem uma autonomia para desempenhar as suas funções. Ela faz o planejamento, organização de eventos turísticos, principalmente fora da estação alta. Então, ela consegue dar mais flexibilidade. Por quê? Ela consegue captar recursos e patrocínios, sem passar pela burocracia do setor público. Então, você tem recurso, patrocínio, e você sabe, tem gente capacitada e treinada que você contratou, você pode contratar gente por projeto, acabou o projeto, vai embora, e você consegue, então, dar uma abrangência maior nos eventos de Campos do Jordão e, principalmente, fora da estação alta. Estruturar imagem e comunicação de marca. A gente já tem um place branding, a gente tem uma marca, mas se você estruturar a comunicação disso aqui, a gente consegue multiplicar muito mais esse efeito da nossa marca. Cidade mais alta do Brasil, a nosso bioma, enfim. E a promoção da cidade nacional e internacionalmente. Ou seja, eventos, feiras, palestras, mídia social, de forma que você alcance e promova a cidade de uma forma mais efetiva, num raio mais longo. Agora, na hora que você promove isso aqui, o camarada vem lá de Paris para visitar Campos do Jordão, e a rua está com buraco, as praças estão feias, se precisar de saúde, Deus o livre, né? Então a gente precisa ter todo esse caminho feito de uma forma integrada. Isso é um trabalho coordenado das secretarias, todas as secretarias, porque aí você tem uma infraestrutura adequada, você tem mão de obra capacitada, você tem mobilidade urbana turística, que é diferente do jordanense, e trabalho de saúde, etc. Enfim, você tem que dar esse suporte para o turista. Asfalto e embelezamento urbano. Vamos lá. Asfalto e embelezamento urbano. Quais são seus planos para o asfaltamento das vias e embelezamento das áreas urbanas, visando melhorar a experiência tanto dos moradores quanto dos nossos visitantes? Vamos lá. Gente, não sei se vocês sabem, o orçamento do urbanismo para a cidade é de 54 milhões de reais. Falei, bom, é dinheiro para chuva comparado com o nosso orçamento de 300 milhões. Então, vamos ver como é que está sendo usado, se está sendo usado correto ou não, se tem, enfim. E aí eu entrei no site de transparência da prefeitura, você acha lá o quadradinho para você clicar em áreas específicas. Aqui a área específica é o urbanismo, e aí você tem essa resposta. Not found. Erro. Não chega lá. Mas não é só no urbanismo, não, gente. Faça essa experiência. Vá no site de transparência da prefeitura. Não chega em lugar nenhum. Quando eu preciso, por exemplo, de uma informação de orçamento para fazer as minhas análises, eu tenho que ligar para o Cotine. Eu tenho que ligar para o pessoal de lá e falar, gente, me consegue a LOA, me consegue a LDO, para eu poder analisar. Aí demora uns 2, 3 dias, eles mandam para mim em PDF. Então, eu tenho que redigitar para fazer minhas análises. Então, gente, aí eu vi um negócio muito legal num curso que eu fiz de inovação urbana. Tem vários temas, mas um negócio que eu achei legal, o que é aqui de Abernéssia? Levanta a mão. Abernéssia. Então, a ideia é você promover revitalização de áreas. Se alguém conhece, por exemplo, Oscar Freire lá em São Paulo, foi feito dessa forma. Foi uma revitalização
que os lojistas se organizaram, se juntaram à prefeitura e fizeram um projeto, e é um lugar lindo, maravilhoso, atrativo. Você traz o turismo para dentro. Então, essa é a proposta. Como é que você monta isso? Não é fácil, obviamente, né? E ela pode ser privada, público-privada, ou ela pode ser só pública. Ela pode fazer parte, por exemplo, de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tá? Como é que você faz? A criação de uma agência de desenvolvimento econômico. Essa é uma estrutura que já existe, é fácil de você ver como é que ela funciona, e é um modelo organizacional voltado para a promoção do desenvolvimento econômico de um território, especialmente dedicado à ampliação de capacidade dos seus atores, os indivíduos, os governos locais, as organizações, sociedade civil e as empresas. E ela faz, desculpa, gente, promoção territorial, atratividade turística, atração e captação de investimento, dinamização econômica e aí acesso ao crédito, assistência técnica, capacitação. Ou seja, na hora que você está fazendo um negócio bonito, bem estruturado, confiável, transparente, você vai trazer investimento, né? Não tem como não acontecer. E aí, é um projeto antigo. Em 21, Guilherme, você me chamou lá na CE e falou, Renato, o pessoal está cobrando muito a questão do mercado municipal. Você não quer dar uma olhada nisso? Tá bom. E aí comecei a estudar, e eu consegui fazer uma reunião com a Secretaria de Desestatização da cidade de São Paulo, que tinha acabado de fazer a privatização do mercado municipal e de outros mercados. E eles me mostraram todo o processo. Tanto o processo jurídico, como o processo de venda, assim, e eles, para vocês terem uma ideia, eles tinham colocado o preço mínimo, isso é a minha cabeça funciona, em 60 milhões de reais. Não, mercado municipal. 60 milhões de reais. O lance que ganhou foi de 90 milhões de reais. Veja, dinheiro não acaba mais. Aí eu fui falar com o pessoal de Pinheiros, né? O pessoal do Mocotó, e eles fizeram uma organização diferente, foram os próprios lojistas, o pessoal de lá, eles criaram uma organização, e essa organização, então, assumiu a gestão do mercado municipal. Enfim, tem muitas formas de fazer, né? Então, a gente tem que executar. Você mudou aqui? Sim, desenvolver e executar um plano de zeladoria para a manutenção das praças, jardins, vias urbanas, rurais e leitos de rios, etc. Como eu falei, a gente tem dinheiro para isso, a gente tem gente para isso, a gente tem equipamento para isso, a gente não tem vontade política para isso. Não me pergunte por quê, eu não sei. E aí, a gente tem que revisar, também é uma demanda antiga, o conceito e a lei de cidade limpa, porque a gente precisa ter uma forma de comunicar os nossos eventos, de arrumar patrocínio, sem estragar a paisagem da cidade. É possível fazer isso. É possível fazer isso. Basta ter vontade política e a gente faz um projeto. E a gente cria, então, formas de divulgação adequada de evento, de captação de patrocínio sem impacto negativo na qualidade e harmonia visual da cidade. É só fazer. E aí, um negócio bacana, que foi a Cris Monteiro que fez lá em São Paulo, nossa vereadora do Novo, ela criou essa lei, e aí deu um monte de confusão, mas vai ser aprovada, que é a lei de naming rights, ou seja, de você bancar o nome de alguma coisa, mas para prédios e atividades públicas, sem, obviamente, você tem que ter um controle, você tem que ter uma gestão, você não vai colocar escola Heineken, né? Não tem como. Então, mas assim, a gente pode ter aqui o nosso campo de futebol, o Allianz Parque de Campos do Jordão, por que não? A Nike vem, escolhe o campo, paga a taxa, vai e melhora o negócio e tem uma promoção da sua marca e uma melhoria da qualidade. Então, essa é uma lei fácil de fazer, fácil de aprovar. A única coisa que a gente precisa são os critérios de moralidade e impessoalidade rígidos, gerando receita para a prefeitura. Vamos lá. Projetos habitacionais. Como você pretende abordar a questão habitacional em Campos do Jordão, garantindo moradias dignas para todos os cidadãos, especialmente as populações mais vulneráveis? Qual é o seu plano para atrair investimentos privados e públicos para o setor, considerando os entraves ambientais e legais? E qual é o papel do plano diretor municipal nesse contexto? Eu vou começar por atração de investimento. E vou de novo aos exemplos que a gente tem que estão funcionando, que são muito próximos da gente. Quantos bilhões de dólares
o Zema conseguiu trazer para Minas Gerais, investimentos de terceiros, de investimento de fora. Ah, porque ele está sentado numa milha de ouro. Ah, não, porque ele deu moleza de incentivo fiscal. Não, é um governo transparente, crível, que está fazendo as coisas certas, e você dá credibilidade para o investidor vir. Então, isso já ajuda muito. Isso já vai fazer com que a gente consiga atrair investidores com segurança. Segurança jurídica, segurança financeira. Aí eu peguei de novo o IBGE. Gente, vocês não têm ideia, ou vocês têm ideia talvez, a quantidade de bancos de dados que existe com dados sobre o Campo de Jordão. É espetacular. Cada hora que eu mexo no computador, eu acho mais um banco de dados. É o que? Edupa, Educação, o IBGE, enfim, tem outros. O Sebrae tem um banco de dados fantástico, com dados reais levantados do Campo de Jordão. Mas a gente tem, quando a gente fala em projetos habitacionais, vamos começar, nós temos 2.600 residências sem rede de esgoto e água, na cidade rica. Né? Eu agora vou fazer um curso, paralelo ao meu master, de instalação de esgoto, redes de esgoto, em lugares de dificuldade de acesso. Porque tem empresa que só faz isso na vida, tem tecnologia para fazer isso, tem equipamento para fazer isso. Né? Então, a gente tem que levantar essas informações, quer dizer, tem muita coisa para a gente saber o que vai fazer. Então, população de baixa renda, com tempo de deslocamento de trabalho superior a 1 hora, isso é muito importante a gente levar, domicílios em comunidades de baixa renda e população residente em aglomerados subnormais. Esses são levantamentos que a gente ainda tem que fazer. Nossa meta, nova lei de zoneamento. A nossa lei de zoneamento é literalmente uma zona. A gente tem uma colcha de retalho, a gente já não consegue mais administrar o zoneamento da cidade. Estive no conselho do plano diretor, a gente discutiu bastante isso, o Sidney também era membro, infelizmente eu tive que abandonar por uma questão de saúde, mas você abre o plano, eu mandei imprimir o plano, as coisas já não são mais o que são. Então, a gente tem que começar dizendo, bom, o plano de zoneamento da cidade é esse, o real, né? Relativamente simples de fazer, custa caro, obviamente, mas o resultado disso é muito grande. E aí, você consegue começar a reduzir o déficit imobiliário na cidade, porque você sabe onde estão as coisas. Você tem que reduzir o percentual de imóveis irregulares e reduzir o tempo médio para autorização de obras e aprovação de projetos. Quem aqui mexe com projeto sabe a burocracia, intencional ou não, da Secretaria de Planejamento. Enfim, os objetivos. Regular as propriedades do município, regularização fundiária. Bom, aí é uma estrutura jurídica, você tem que ter um acompanhamento, você tem assistência social trabalhando junto, mas o Adriano Silva em Joinville, em 3 anos de mandato, ele fez regularização maior do que os 3 últimos prefeitos da cidade, em 1 ano. Enfim, é possível. Se vocês procurarem lá, regularização fundiária do Zema, em Minas Gerais, então, esses números são astronômicos. A gente tem que desburocratizar as regras de construção civil, promover política de construção de unidades habitacionais para a população de baixa renda. Acho que a gente não tem isso. Se você não tem isso, você não consegue começar a produzir, você não consegue captar recursos. Um caminho intermediário, o aluguel social. Você consegue implementar o aluguel social enquanto você faz o trabalho de construção e reforma ambiental. Aliás, não sei se vocês sabiam que tem um projeto do governo federal de reformar banheiro. Banheiro. O assistente social vai lá, tira uma foto, não sei o quê, viu a condição está péssima, um buraco no chão, o governo federal vem, reforma o banheiro e vai embora. Sem custo para a prefeitura. Mas se você tem uma propriedade, e aí eu não coloquei os dados do IBGE aqui, a quantidade de casas que tem um buraco no chão, ou que tem um banheiro fora da casa, que é um buraco, enfim. Compartilhar a gestão, o desenvolvimento e a manutenção de espaços públicos com empresas e associações privadas e locais. Isso é óbvio, a prefeitura não tem como fazer isso com o seu pessoal. Captação de recursos e parcerias para projetos de habitação popular. A gente tem dinheiro no BID para financiamento de casas populares em municípios. Saúde pública. Eu vou até sentar.
Bom, saúde pública, você vai ter 7 minutos para responder saúde pública. Quais são suas estratégias para melhorar os serviços de saúde pública na cidade, garantindo acesso de qualidade para todos os moradores? Além disso, como você pretende enfrentar emergências nos bairros distantes e no eixo turístico, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a serviços de saúde de emergência adequados? Todos nós aqui provavelmente conhecemos ou temos algum caso muito próximo de gente que teve um tratamento muito difícil no nosso sistema de saúde. É extremamente sério, extremamente gente morrendo por falta de diagnóstico ou por procedimento equivocado. Estava conversando com o Yoshida fez um levantamento. Hoje a gente tem uma licitação para médicos e uma licitação para remédios e a gente não tem gestão. Gestão, de novo, vou falar de gestão. Se você contrata um profissional treinado, formado, equipado para fazer gestão hospitalar, é uma coisa completamente diferente. O cara sabe como fazer um orçamento. Expansão e priorização de programas de prevenção, adoção de telemedicina e teleacompanhamento, principalmente. Menor interferência regulatória na saúde suplementar, prontuário único digital integrado, uso intensivo de tecnologia. Promover acesso fácil e rápido ao atendimento pronto-socorro. Gente, não dá para você colocar um PS lá em cima e não ter, por exemplo, uma van ou um ônibus circular. Ou dois, um vai, outro volta, o dia inteiro. Gente, se você está com um problema sério, até você chegar lá, meu amigo, já era. Né? Então, promover o acesso ao PS, ou trazer para cá, ou equipar as UPAs, enfim, para esse tipo de atendimento. E reestruturação e modernização das instalações hospitalares e equipamentos. Não tem outra forma. E aí eu volto. Tudo isso que eu falei tem que ser estruturado de uma forma a melhorar. Volta um, volta dois. Para trás. De forma duradoura, a vida do jordanense o mais rápido possível. Eu ia colocar cidadão aqui, porque a gente tem que melhorar a vida do turista. Mas se a gente não melhorar a vida do turista, não tem como melhorar a vida do jordanense. Então, o conjunto é maior com o jordanense. Tá? Gente, é isso que eu tinha. Eu tinha mais uns 50 slides para apresentar, porque tudo que a gente faz é com muito estudo, com muitos dados, muita busca, né? Eu coloco ali de novo o nosso QR Code, para quem chegou atrasado, bota ali, entra no nosso grupo de WhatsApp, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas e participem com a gente de um processo de criação de um plano de governo, que não é do Renato, não é do Novo, não é do Yoshida, é um plano de governo da cidade. Se não tiver a participação da cidade, a gente não consegue montar alguma coisa significativa. No fim da apresentação que vocês vão receber, tem os projetos de lei que meu avô fez, para onde ele mandou dinheiro, e tem algumas referências sobre a história dele, principalmente no site do Edmundo, espetacular. Né? É isso, gente. Obrigado, participem com a gente. Pessoal, obrigado, viu, Renato? Valeu. Gente, ó, nós vamos dar um intervalinho de 5 minutos, tá, para fazer um xixi, tomar uma água, e depois nós vamos retornar com as perguntas do pessoal que está aqui na plateia. Nós vamos ter um bloco de 30 minutos para o Renato responder a pergunta de todos que estão aqui na plateia, que fizeram e colocaram ali na nossa urna para a gente poder ler. Tá bom? Então, até já. Até daqui 5 minutos estamos de volta. O único pedido que eu tenho é não façam perguntas.
Pessoal, já estamos de volta. Vamos aqui agora para o terceiro e último bloco, onde o Renato vai responder as perguntas das pessoas, dos nossos associados que estão aqui na plateia. Eu vou ler todas as perguntas. Se alguém quiser se identificar, pode levantar, ou se não quiser se identificar, fica à vontade, tá? Mas a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para o Renato. O senhor conhece o projeto Campus 150 mais 15? E, se eleito, como pretende apoiar essas iniciativas? Boa. Conheço o projeto, acho um projeto fantástico, acho um projeto que veio da iniciativa privada e está sendo muito bem feito, muito bem executado, tem um site maravilhoso e é muito legal. E o que eu acho mais legal disso é o mais 15. Uma coisa que eu não comentei aqui é que a gente em Campos do Jordão está acostumado a olhar para o retrovisor. A gente não olha para frente, a gente não faz essa projeção. Qual é o Campos do Jordão que eu quero para os netos, para os filhos, enfim. Como é que a gente faz isso aqui? Das políticas públicas que são de longo prazo. Então, esse projeto é muito legal, ele tem que ser incentivado, ele tem que continuar, esse mais 15 tem que ser um esforço contínuo. Não só na região onde ele está, Guilherme, mas expandir isso para a cidade como um todo. Fantástico, parabéns, a iniciativa muito boa. Beleza. Então, vou para a segunda pergunta. Como o Novo pretende atuar na melhoria da infraestrutura urbana em face dos efeitos climáticos extremos que já são uma realidade mundial? Bom, a gente começa com as condições atuais. Como eu falei, a gente tem aquela quantidade de dinheiro que eu não sei como é que está sendo usada. E eu posso imaginar que não está sendo bem usada, porque a nossa condição de estrutura aqui da cidade não está sendo bem feita. Agora, é uma realidade, mas a gente tem que se ajustar a isso politicamente e legalmente. Pela Constituição, é responsabilidade do governo federal atuar nos problemas climáticos. Mas a gente tem que ter uma reserva, a gente tem que ter um orçamento, a gente tem que ter uma área específica na Secretaria talvez até uma secretaria específica. Porque em Campos do Jordão, a gente tem uma questão mais complicada, por causa do terreno, por causa do desmoronamento. Agora, uma coisa que eu e o Chida temos visto muito é uma parte da cidade inteligente, que é uma parte de monitoramento precoce de possíveis acidentes, de enchente, de desmoronamento, enfim, vai acontecer. A parte de galho caindo em fios, na internet, essa coisa é um pouco mais difícil, porque nós estamos numa zona muito feita. Agora, uma proposta que a gente tinha estudado, acho que a gente ainda estava na associação comercial, não chegamos a formalizar. A Câmara Municipal de Campos do Jordão, todo ano, devolve para o Executivo entre 2,5 milhões e 3 milhões. Ou seja, já é projetado acima para dizer que devolve, vem no fim do ano você gasta com mais agilidade. A nossa proposta era, vamos pegar esse dinheiro e vamos contratar uma empresa especializada em mapear as zonas de risco, os pontos de risco. Porque aí você consegue prever, né? Eu posso chegar na Eletro e falar, Eletro, este ponto são de risco. Eu te avisei. Você, como concessionária, tem a obrigação de cuidar disso, né? Então, isso é uma alternativa que a gente tem de criar um fundo específico para acidentes climáticos. Maravilha. Renato, aqui tem uma pergunta, na verdade são 3 perguntas, mas a primeira aqui eu não entendi uma letra, então eu vou pedir a gentileza eu vou ler a segunda pergunta aqui, aí quem se identificar, por favor, vem aqui me falar qual é a palavra da primeira. Quais são os seus projetos para a saúde local? E a segunda, já vou emendando, por que votar no Renato Bicudo? Bom, a saúde local eu falei um pouco aqui, é mais ou menos o que a gente colocou na apresentação. A gente tem que começar colocando gestão profissional na saúde. E a gente pode usar muito a parceria público-privada, trazer gente especialista para fazer isso, porque senão, se a gente não começar com essa estruturação, não tem como melhorar a saúde. Porque essas coisas estão casadas, os médicos e os remédios e o transporte. O transporte hoje das ambulâncias não é gestão da saúde de Campos do Jordão. Gente, tem umas coisas que... Enfim, você tem que começar, você tem que estruturar, você tem que fazer um diagnóstico muito bem feito, o mais rápido possível, identificar as coisas principais e começar a agir. Falei de uma coisa, trazer o PS mais próximo do povo ou o povo mais próximo do PS. Uma coisa ou outra, né? Equipamento,
capacitação de exames e diagnóstico, tratamento correto. Agora, não sei se vocês sabem, um médico hoje ganha R$ 1.700 aqui em Campos do Jordão. Então, quem é que vem para cá? Vem um cara muito novo, recém-formado, o cara não consegue pagar um aluguel em Campos do Jordão, que é muito caro, e ele tem que fazer esse movimento o tempo todo, e eles estão sobrecarregados com plantões de 24 horas. Então, tem muita coisa para mexer, mas é muita coisa, principalmente na área de gestão. Agora, não dá tempo de você ficar fazendo diagnóstico, fazendo estudo, você tem que identificar aonde está a hemorragia, ou as hemorragias, e vamos estancar as hemorragias no sistema de saúde. Não dá, nosso sistema de saúde está falido. Eu sou especialista em recuperação de empresa. Eu posso dizer para vocês, está falido. Eu apertei a tecla SAP. Por que votar no Renato? Por que votar no Renato? Gente, olha que apresentação bonita. Não, estou brincando. Eu venho estudando isso há muito tempo. Eu acabei de fazer minha formação em gestão e políticas públicas. Eu tenho muita experiência profissional, 40 anos de experiência profissional, e o mais legal é que em áreas diferentes. Eu já trabalhei em telecomunicações, eu já trabalhei em infraestrutura, eu já trabalhei em recursos humanos, trabalhei em consultorias financeiras e recuperação de empresa. Já tive uma empresa de turismo de moto, viu, professor? Já tive uma empresa de turismo de moto, já tive uma importadora de peças de moto, enfim, é uma experiência ampla que eu acho que nesse momento da minha vida, nesse momento da maturidade profissional que eu tenho, seria uma contribuição muito grande, muito boa, inclusive para selecionar o secretariado e administrar esse grupo de pessoas competentes que iriam trabalhar com a gente. Essa primeira pergunta aqui eu vou tentar. Quais são os projetos idealizados para a geração de trabalho em Campos do Jordão? Depende de que nível. Depende de que nível. Um pedaço da apresentação que eu fiz aqui, justamente, é para os invisíveis. É como é que a gente pega esse pessoal que está fora da capacidade de produção, fora da economia, capacita em coisas específicas, ajuda, por exemplo, pode ser, que a gente tem muito em Campos do Jordão, a parte de fazer casinhas, de fazer artesanato e tal, pode ser, não tem problema. Mas aí você tem uma assessoria que ajuda a comercializar, ajuda a colocar no Instagram, ajuda a colocar nos lugares. Então, você tem que montar essa estrutura. Essa estrutura começa, estou falando nessa categoria, tá? A gente pode ir em vários níveis. E o outro ponto, que é muito importante, é a educação profissionalizante. Nós temos que criar um sistema de educação profissionalizante. Essas pessoas não necessariamente precisam ir para a faculdade, mas a gente tem uma demanda de eletricista, de marceneiro, enfim, muito grande na cidade. Estão construindo o prédio ali o timeshare, né? Ali no caminho da Minalba. Os caras trazem gente de outro estado para trabalhar, porque não encontra capacitação aqui em Campos do Jordão. Então, a capacitação profissionalizante é um dos caminhos. Sobre o mercado municipal, qual o modelo para a sua reestruturação? A gente tem 2 projetos que eu saiba, que já foram feitos e apresentados para a prefeitura. Eles são diferentes, eles veem a coisa de uma forma diferente, mas ele tem que ser projetado por um grupo que entende disso, arquitetos e tudo mais. Agora, a funcionalidade é mais ou menos o que os outros mercados. Quer dizer, você tem os boxes, você tem as condições, você vai alugar esses boxes, as pessoas que estão lá têm que ter uma preferência e têm que ter um prazo de carência para permanecer por lá, até que você possa fazer. Então, mas a estruturação do mercado é por uma concessão onerosa da construção e reforma do mercado. Como promover o destino Campos do Jordão nos polos emissores do Norte e Nordeste? E como conseguir recursos para isso? Eu fiz um trabalho no Rio Grande do Sul, para o vice-governador, porque lá eles tinham um problema muito sério. Eles fizeram uma política pública para incentivar a produção de azeite. Foi tão bom que eles tinham excesso de azeite e não sabiam o que fazer. Estava conversando com o secretário de Agricultura lá e veio um telefonema. O cara falou, o cara acabou de me ligar aqui, eu estou com 10 mil litros de azeite, o que eu faço? Então, assim, o projeto que eu fiz foi um projeto de você desenvolver a marca, nós já temos uma marca, de você desenvolver polos de tipos de turismo diferentes, cada um com a sua característica específica, e a gente sair e vender para quem tem dinheiro para comprar. Nós vamos levar isso aqui para Ribeirão Preto, nós vamos levar isso para Araraquara, nós vamos levar isso para outros lugares onde você consegue comprar. E aí você tem que
casar o transporte, avião, o transfer, enfim, você tem que montar essa estrutura. Mas não é a prefeitura que tem que fazer isso, né, gente? Isso é o setor privado, livre mercado. Vamos lá. As pessoas não têm a mesma capacidade. Algumas produzem e outras precisam de assistência social. Seu partido é um partido de empreendedores, quase um partido de executivos. E a cidade não é uma empresa. Como o Novo promove assistência social? Não falo de mobilidade social, falo de assistência social. Bom, pelo menos quem fez essa pergunta não falou que a gente usa sapatênis, né? Porque isso já foi, isso é outra geração do Novo. A pergunta é sua. A gente não usa, não existe forma no Brasil de você deixar de fazer assistência social. Não tem. Mesmo como eu falei, quando você faz os programas, 50% não adere. Você não vai deixar essas pessoas morrerem. Você continua com os programas sociais. Os programas sociais são essenciais, são muito importantes. O problema é que eles viraram permanente. Eles viraram de uma forma que eles estão ganhando voto, né? Então, dá um exemplo, o meu caseiro lá no sítio, quando entrou a Covid, ele não era casado, mas tinha 2 filhos, vivia com mulher e tinha planejado o casamento. Eu falei, escuta, você não vai casar? Não, cara, porque aí eu ganho um auxílio, a minha mulher ganha um auxílio, a gente ganha mais 2 auxílios por causa dos filhos, ele nunca teve tanto dinheiro na vida. Isso é justo? Isso é determinado, não. Então, a gente acaba que a gente não tem como não ter assistência social. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Campos do Jordão viciou no assistencialismo. A gente tem assistencialismo quase como uma instituição em Campos do Jordão. Todo mundo, toda hora tem uma rifa, todo mundo tem uma cesta básica para entregar e tudo mais, porque a gente não tem a estrutura do setor público cuidando do que é preciso, né? Vou dizer uma coisa que vocês não repitam. Um estudo que a gente fez do CAGED, do CadÚnico nacional, você tem pelo menos 6,67% de pessoas que não precisariam estar no CadÚnico. Então, quando você faz uma revisão disso, não é um negócio que você fala em campanha, obviamente, mas tem muita gente que não precisa estar em detrimento de outras pessoas. Renato, vamos lá. Você acredita que a atual estrutura municipal tem profissionais capazes de conduzir a cidade, ou você traria profissionais de fora? Por quê? Conduzir, não. Falo isso categoricamente, senão não estaria aqui. Eu não tenho por que estar aqui. Eu tenho aqui porque justamente nenhum dos senhores está aqui no que eu estou fazendo. Mas eu conheço gente muito capacitada em Campos do Jordão, formada, com gente com PhD, encostada num canto, porque não tem autonomia, não tem condição de trabalhar, não tem um plano de carreira, enfim. Como eu falei, o Adriano Silva fez um processo de seleção, que podia vir gente do Brasil inteiro, e contratou 60% de funcionários públicos, altamente capacitados. Então, uma das coisas que eu tirei da apresentação é o que o novo não é, né? E havia esse conceito de que o novo era o Estado mínimo. Não é o Estado mínimo, é o Estado eficiente, suficiente para dar atenção e cuidado para uma gama muito grande de pessoas, inclusive, como eu falei na minha apresentação, com bonificação por trabalho bem feito, por eficiência, para o funcionário público. Renata, aqui tem 2 perguntas, mas eu não entendi a segunda letra aqui. Certo. Então, vou fazer a primeira. Tá? Por que você se qualifica politicamente para pleitear a Prefeitura de Campos? Vamos lá. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Você não é um ser político, você não tem experiência política. Não precisa. A gente precisa ter capacidade de gestão. A gente precisa ter capacidade de contratar as pessoas certas nos lugares certos. O Zema, ele fala nas entrevistas dele assim, quando eu decidi concorrer, ele falou assim, eu nunca tinha tido nenhum acesso ou conhecimento ou interface com o setor público. Ele falou, a única coisa que eu fazia era, de vez em quando, ir na Receita Federal fazer algum pepino lá, quebrar algum galho, né, pagar alguma conta, uma multa. Sei lá. Então, não tinha experiência nenhuma. O Adriano Silva, idem. Como é o nome do menino? Cadê o... de Patos de Minas? Falcão? Idem. E agora, recentemente, eu tive em Mogi das Cruzes, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação e secretário de Governo
meu colega de classe, nunca tinha participado do setor público. Fazendo um trabalho excepcional. Agora, uma coisa que ele me falou é assim, qualquer pessoa que vai trabalhar numa secretaria, o alto nível do setor público, tem que ter as duas características. Você tem que ter capacidade e conhecimento técnico e habilidade política. Porque se você não conseguir transitar dentro do governo, não adianta nada. Mais uma pergunta que eu acho que você já respondeu, mas você fica à vontade. O que motiva Renato Bicudo a querer ser pré-candidato em Campos do Jordão? Mais ou menos eu falei primeiro que eu tenho essa história do meu avô, que a gente preza muito, na minha família praticamente toda mora aqui, exceto minha mãe, que mora em São Paulo. Mas, quando eu entrei na associação comercial, que o nosso amigo Yoshida conseguiu me arrancar da minha roça, do meu tranquilidade, da minha aposentadoria, para vir fazer parte da associação comercial, você começa a interagir e vendo a situação, e aí começa a ver as dificuldades, a falta de profissionalismo, e tanta coisa fácil de fazer, mas eu não me sentia capaz de entrar nisso. Eu entrei no mestrado de gestão pública do INSPER, hoje, a melhor faculdade do Brasil em políticas públicas e gestão pública, tirei do meu bolso R$70 mil para pagar esse curso, para fazer essa conexão entre o setor privado e o setor público. Então, hoje eu me sinto plenamente capacitado a montar uma equipe profissional e política para fazer um choque de gestão em Campos do Jordão. Renato, tem algum projeto para o Jaguaribe, pois o mesmo está esquecido há anos? Eu acho que esse arranjo que eu falei aqui, ele serve para a Bernécia, ele serve para o Jaguaribe, ele serve inclusive para o Capivari, que é uma agência de desenvolvimento econômico, que as pessoas do Jaguaribe se unem e a gente vai fazer projetos, PPP, né? Participação pública-privada, e vamos dar um jeito de trabalhar o Jaguaribe em questão turística, enfim, arquitetônica e tal. Agora, no projeto de mobilidade, a gente tem que tirar aquele nó de Jaguaribe. Aliás, já falaram milhões de vezes de uma tal de uma rotatória gigante, enfim, aquilo ali é um nó, e aquilo ali atrapalha o comércio de Jaguaribe. Então, passa pela mobilidade urbana para a gente chegar numa solução ideal para o Jaguaribe. E eu acho que a coisa emenda, né? Se você trabalha isso direitinho, nós vamos ter todo esse corredor lindo, bonito, economicamente ativo. Pergunta interessante aqui. Quais são suas providências para a equidade dos hotéis às locações temporárias do Airbnb? Essa é uma discussão mundial, mas o Novo tem uma posição muito firme com relação à interferência do poder público no mercado. Então, o Uber, o Airbnb, enfim, outras modalidades, outras plataformas que vão surgir, que estão surgindo, é muito difícil você dizer que você vai controlar, você vai regular. Você regulou aqui, abre outra ali, você regulou aqui, abre outra ali. Enfim, mas o que acontece? Você tem, não que aumentar o imposto de uma atividade de uma plataforma, mas você tem que dar um jeito de reduzir os impostos, reduzir a carga tributária ou o custo operacional de todo mundo, não só de hotel, de todo mundo, né? A gente tem esses estudos de reforma tributária e tudo mais, mas é isso, não tem outra forma, porque assim, com essa tecnologia, não tem o que fazer, gente, não tem o que fazer. Agora, o cara que faz Airbnb, por incrível que pareça, paga imposto. Talvez não seja visível, talvez não seja na fonte, não seja na hora, mas eu pago imposto todo ano. Eu tenho que fazer uma declaração do que eu aluguei no Airbnb, e vai para o imposto de renda, e eu pago meu imposto de renda sobre essa receita. É diferente, porque a apuração é muito mais fácil, muito mais barata, não preciso de contador, não preciso de nada. Na hora que a gente simplifica, só de simplificar o imposto, você já reduz o custo operacional das empresas em 70% a 80%. Mas não pode deixar sozinho, tem que fazer. Posso para a próxima? Pode. Então vamos lá. Aqui tem até uma pergunta que está assinada pelo autor da pergunta. Hein? Opa. Qual sua visão sobre a sazonalidade do turismo? Pastor Henrique. Pastor Henrique. Eu falei isso, que a gente tem que trabalhar a sazonalidade. Mas quem tem que trabalhar a sazonalidade é o empresário.
é o dono do mercado de trabalho, mercado turístico. O que a prefeitura vai fazer, e a proposta é de uma autarquia ou alguma outra organização que seja um pouco mais flexível, que possa, então, tratar disso, principalmente captar recursos, contratar gente por períodos específicos. Ah, nós vamos fazer a Páscoa. Tá bom, contrata gente para trabalhar na Páscoa. Ah, nós vamos fazer o festival de música caipira. Contrata gente naquele período. Mas a prefeitura não tem condição de fazer isso. Quem tem que fazer isso é um organismo que a gente está propondo uma autarquia. Não estamos inventando a roda. Gramado, muito embora a gente não goste de comparar, funciona muito bem com isso. E eu tive a oportunidade de conhecer, hoje que é secretário de Turismo, que foi o cara que implantou. Ele falou: Renato, fizemos muito errado, mas nós já aprendemos. Então, quando vocês forem fazer, se forem fazer, fala comigo, porque eu sei o que deu errado e o que deu certo. O Rafael. Gente finíssimo. Pode para a próxima? Então, vamos lá. O novo terá portas abertas com o governo estadual e federal, de modo a atrair virtuosos investimentos para a cidade? Investimento público? Quem fez a pergunta? A gente vai trazer investimento público para a cidade? Trazer recurso público? Eu acho que entendi que é dinheiro do governo do Estado e do do governo do Estado. federal. Bom, lógico, não tem como você no município não ter acesso com os outros estados. Aliás, assim, eu tenho acesso, por exemplo, no BID, no Banco Interamericano de Investimento, que tem recurso para o município. Então, a gente tem que transitar, a gente tem que fazer, tem que falar. E uma coisa que falaram muito no nosso encontro nacional do Novo agora, assim, não dá para trabalhar sozinho. Não tem como trabalhar sozinho. A gente tem que se associar, a gente tem que juntar, tanto no setor privado quanto no setor público. E a gente é muito amiguinho do nosso governador hoje. Como você combateria a sazonalidade e o desenvolvimento da carreira dos jovens? A sazonalidade deve ser turismo, né? Imagino. Eu acho que já respondi isso, mas, de novo, a gente tem que ter uma programação turística durante o ano todo. É responsabilidade do setor público fazer isso? É a minha pergunta. O setor público tem, sim, a responsabilidade de comunicar, de estruturar, de veicular, de vender Campo de Jordão. Agora, produzir os eventos, né, é uma questão que fica importante. A gente tem andado nesse sentido. Eu acho que a Associação Comercial deu um passo muito grande, dizendo, olha, é possível fazer eventos fora do período de alta. Mas, gente, a Associação Comercial não vai fazer isso para o resto da vida. Gente, alguém pega esse negócio e toca, certo? Então, esse é o sentido. Qual é a segunda pergunta? Não, é 30 minutos esse bloco. Pode devolver 3 segundos aí que você interrompeu. Bom, isso aqui acho que você já respondeu. Como faria ações junto ao governo federal e estadual para a captação de recursos? Existem mecanismos próprios, mas eu vou responder outra pergunta, que eu também já falei, que é o que fazer com os jovens. Né? O que a Alemanha fez? A Alemanha hoje praticamente tem uma porcentagem muito pequena de pessoas que vão para o ensino superior, porque a demanda muito grande, o respeito e a remuneração do serviço intermediário, do serviço profissionalizante, é muito grande. Nós temos uma demanda muito grande de profissionais em diversas áreas, que não precisam necessariamente estar numa faculdade. Então, a criação de estruturas profissionalizantes é muito importante, e estamos atrasados. O meu avô, em 1938, fez, em São José dos Campos, uma escola de ensino industrial. Ele colocou escolas de ensino profissionalizante em 4 cidades do estado de São Paulo. 38. Onde é que foi que a gente rompeu com isso? Né? Aí você ia fazer uma pergunta. Tem mais uma aqui, ó. Quais ações específicas você planeja implementar para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência em espaços públicos e serviços municipais? Bom, gente, isso é lei, né? Quem não faz isso vai para a cadeia. Mas a minha proposta, a minha visão, é de você fazer justamente esses arranjos que a gente fez aqui, reformar de uma forma geral a nossa acessibilidade. Quem já teve o prazer de ir à Suíça, a Genebra, não tem calçada.
É tudo um plano só. Você tem o bonde, o metrô passando no meio, você tem os carros passando do lado, tem uma delimitação ali, ou com pedra, ou com cor, e ali é calçada. Gente, acabou. Tudo é acesso. Agora, incrível a quantidade de deficientes e de lugares sem acessibilidade. Agora, passa para o nosso empresariado também. Nós temos que ter acessibilidade por lei dentro dos nossos negócios, né? Mas, assim, é uma reformulação da estrutura urbanística da cidade. Renato, não tem mais pergunta, mas eu queria gostaria... aproveitar dar um papel que eu tirei aqui, uma folha que eu tirei daqui, porque, se vocês me derem esses minutinhos, sobre um assunto muito importante, como ele enfim, gerar uma certa discussão em um tempo, aqui eu não teria tempo para terminar, mas é uma coisa que a gente tem discutido muito, que é a relação dos alunos com necessidades especiais. Nós não temos uma infraestrutura em Campos do Jordão para lidar com isso. A gente precisa de ter as psicopedagogas, a gente precisa ter um lugar apropriado para tratar com essas pessoas, e a gente precisa ter um plano de desenvolvimento dessas pessoas, de forma que elas estejam incorporadas no processo educacional, tenham a garantia de aprendizado, sem dificultar a vida do professor e dos alunos das classes. Eu fiz um levantamento, antes de vir para cá, acho que tem uns 10, 12 Ds, né? Que são os laudados, né? Os laudos de necessidade especial. Então, você tem um autista, você tem um déficit de atenção, você tem hiperatividade, e cada dia aparece mais. Vocês têm ideia, mais ou menos, de quantos alunos nessa condição tem na rede pública, com a estatística estadual? 10%. A minha cunhada, há 30 anos, trabalha com isso no Rio de Janeiro. Ela só faz isso. E ela tem um roteiro de trabalhar nas escolas municipais. Então, tanto na capacitação dos professores de lidar com isso, quanto na adaptação do espaço físico para lidar com isso, quanto a um atendimento especial ao aprendizado do estudante com necessidade especial. Agora a sua pergunta. Vamos lá. Tem 4 minutos. Eu não escrevi a pergunta, eu vou falar. Ô, Renato, como que a gente faz para engajar, para que as pessoas se sintam pertencentes à cidade e não queiram ir embora daqui? A gente tem uma perspectiva histórica, né? Porque na época da tuberculose, você não podia, se você tinha diagnóstico, passar do Jaguaribe para o Capivari, e do Capivari para a Bernécia também você não podia passar. Isso criou uma barreira cultural, e daí a gente tem uma certa segregação. Existe um doutorado feito pela Bruna, uma pesquisa muito grande, que identifica isso. A gente falou um pouco da educação municipal, onde você trata desse assunto com forma de capacitação, de você mostrar para a pessoa que existem outras funcionalidades, e tirar a aversão do aluno ao turismo. Porque hoje, Campos do Jordão é do turista, não é do jordanense. Então, você tem que trazer, você tem que desenvolver essa cultura, e você tem que dar capacitação para que essas pessoas se integrem na sociedade como um todo e sintam pertencentes. Ou seja, o Yoshida pode falar melhor do que eu. Esses alunos não têm projeto de vida. Eles não têm uma perspectiva. Ele não tem um sonho dentro de Campos do Jordão. O que o cara quer fazer? Quer sair daqui. E aí deixa um déficit muito grande na cidade de profissionais e profissões que podiam estar aí preenchidas alegremente por jordanenses. Tem mais 2 minutos. Tem 2 minutos, Renato, para você falar o que você quiser aí. Gente, muito obrigado. Eu tirei um slide aqui também, que era do Davi e os Golias. O novo somos nós fazemos tudo. A gente não tem dinheiro, a gente faz tudo sozinho, mas a gente precisa de apoiadores. O Yoshida está desenvolvendo um programa de voluntariado. O nosso pré-candidato a vice-prefeito. Mas, o que a gente precisa, e o pessoal que está aí também assistindo a gente,
que pode entrar em contato com a gente, o WhatsApp, ou com qualquer um de nós aqui. Nós precisamos montar uma rede de voluntários, se as pessoas acreditam na nossa proposta. A gente acredita, pelo Novo, que nós somos uma alternativa que não existiu nas últimas décadas. Porque é essa renovação. Eu falei, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a mesma gestão por 16 anos, ou a mesma gestão por 20 anos, que é o que está aí. Então, a gente está fazendo essa briga, a gente está dando cara a tapa, a gente está estudando, a gente está se preparando para ter uma opção. Uma vez eu falei para o Aref ficou meio duvidando, pô, Renato, não sei o quê. Eu falei, gente, é o seguinte, vamos simplificar a coisa. Eu estou colocando o meu CPF à disposição de Campo de Jordão. Deu 2 minutos? 30 segundos. Gente, apoia a gente. E muito obrigado pela oportunidade. Ô Renato, eu queria primeiro agradecer a você por ter vindo mais uma vez. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Paulo. Levanta aí, Paulo, faz favor. Paulo que nos ajudou aí a desenvolver esse formato. Um agradecimento especial ao nosso diretor jurídico, Sidney Zido, que trabalhou assiduamente na confecção dessas perguntas aí. E eu queria deixar já o convite para você, Renato, que você, hoje você é pré-candidato, mas você se firmando candidato, nós vamos fazer um modelo desse novamente em agosto. Então, nós já estamos convidando você, tá, para que venha participar. E você falou de debate, é uma das coisas que nós estamos trabalhando nos bastidores para que a gente consiga fazer um debate no mês de setembro. Nós estamos trabalhando para isso. Então, eu já gostaria até de fazer uma pergunta para você. Você toparia participar de um debate? Lógico. Aliás, porque nessa data a gente já tem que ter registrado formalmente o nosso plano de governo. Né? Então, a gente pode vir falar especificamente do plano de governo. Perfeito. E agora eu queria agradecer a todos que nos assistiram aí pela TV e convidar os que enfrentaram o frio e vieram para cá, para que a gente desfrute do nosso café, para você interagir com todo mundo aí, tirar mais dúvidas e falar mais sobre os seus projetos. Perfeito. Agradeço muito aí a todos aí pela audiência. E aí, dia 1º de julho, a próxima segunda-feira, Maria Joaquina.